Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu, cresceu e se radicou na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Filho de uma das famílias mais influentes da cidade, seu pai era um advogado que foi deputado por 24 anos consecutivos. Rico, com todas as portas da vida escancaradas para si, Rosenvaldo Antônio Donato acabou se entregando a Cristo e seguindo o caminho da comunhão com Deus. Como pode? O que aconteceu? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus na sua vida. Aliás, eu queria só falar uma coisinha para vocês, que eu já conheço essa figurinha há um tempo, e ele é aquele tipo de pessoa assim, que se nascesse hoje e fosse registrado, ia ser registrado com o nome que é o apelido dele, que é Vaval, né, Vaval? Eu até imagino que quando você vai se apresentar para uma pessoa que você não conhece, você se apresenta como Vaval. Vaval. Então a gente vai te chamar de Vaval, vou te chamar de Vaval também. Vaval, é muito curioso essa coisa de você ter sido filho de um político, né, vereador. Seu pai foi muito influente na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, depois como deputado estadual. Que vida é essa de ser filho de um deputado estadual? Bom, aí é uma vida de bastante regalias, você tem tudo, não falta nada, tem todos os privilégios que pode ter na vida que você queira, você Nasceu tem. mimadinho, no berço de ouro. Tranquilo. E sempre nós tivemos tudo o que queríamos. Vaval, e com relação à educação religiosa, vocês tiveram essa educação religiosa? Você tem mais 3 irmãos, não é isso? Tenho 3 irmãos. É o seguinte, eu fui coroinha por muitos anos na igreja. O que significa ser coroinha, Vaval? Você ajudava nas missas com o padre e você fazia parte da missa todos os dias ali, do ritual deles ali, né? Naquela igreja central lá A de São Carlos. A Catedral de São Carlos. E por muitos anos, né? Vaval, fala um pouquinho mais pra gente. Eu queria assim, que você especificasse um pouquinho a questão dos privilégios. Fala pra gente que privilégios você teve pelo fato de ter nascido uma família rica. Privilégio que você, onde você ia, você tinha dinheiro para gastar, todo mundo abria as portas para você, onde você ia. Não tinha limite o que você ia fazer. Você fazia tudo o que queria e estava sempre em ordem, sempre com uma costa quente atrás. E estava sempre assim, dessa forma, que a gente vivia tranquilo. Onde que nós íamos, nós tínhamos a porta aberta. Que tipo de educação seu pai te deu? Era mais moralizante ou mais com liberdade? É mais moralizante, mais trabalho. Meu pai sempre falava, primeiro a obrigação, depois a devoção. E é meio ao contrário a coisa, né? Entendi. Mas foi sempre o lema assim, dele era esse, era trabalho, esse, vamos trabalhar. Trabalho. A despeito da vida boa, das facilidades, mas ele sempre queria responsabilidade, né? Entendi. Trabalho com as coisas. Agora, se a gente fosse especificar, lógico, você cresceu, daqui a pouco virou um adolescente, um jovem. Qual era o seu estilo de vida? Vamos, assim, supor um final de semana na vida do Vaval de 16 anos. Final de semana, nós pegávamos o carro. Carro de quem?
Eu tinha um, meus irmãos, cada um tinha um. E nós íamos, de sexta-feira à noite, tinha brincadeira dançante no clube, no São Carlos Clube, que a gente ia, bebia e tal. Ficava até madrugadinha. Aí dormia, acordava por volta de 11 horas no sábado, almoçava e continuava a mesma coisa. À noite a gente saía, programava o baile, brincadeira dançante, aniversário, eu ia em baile em outras cidades vizinhas. Então não tinha limite para a gente fazer o que queria. Com quantos anos você começou a beber, Vaval? Uns 13 anos, mais ou menos. É mesmo? Mas que curioso. E cigarro também veio junto? Cigarro em seguida. Interessante, E aí né? a bebida puxa o cigarro. A despeito da educação moralizante do seu pai, você teve essa liberdade, né? Mas o problema é que isso é normal na vida, né? Do pessoal aí fora é normal isso daí. Entendi. Pra você então beber, acabou sendo a sua realidade. Não fazia nada de errado. Entendi. Pelo contrário, se eu ficasse em casa, o pessoal ia achar que eu estava doente, alguma coisa assim. Mas então foi sempre assim, uma coisa... Fim de semana a gente... Era de sexta, domingo, não tinha hora para voltar. Segunda-feira acordava ao meio-dia, era normal. E durante a semana depois fazia algumas coisas. Né? Como que uma pessoa nesse perfil, Vaval, entrou em contato com a Igreja Adventista? Aí que é. Aí é que é. Aí é o seguinte, eu tinha um tio que morava vizinho à Igreja Adventista. Mora até hoje. E eu passava muito tempo ali. E ali fui conheci minha esposa no começo ali, que ela passava por ali. E depois eu comecei a prestar mais atenção, né? Mas nada mudou. Aí de sábado, quando a igreja estava cheia, na hora do almoço, aí eu passava com os carros lá, acelerava, patinava, toda aquela história lá, né? Ai, ai, ai. E depois saía para a vida. E depois só que eu fui tendo algumas amizades ali de dentro da igreja, né? Ah, entendi. E aí o William Favareto, e ele me convidou um sábado para ir para a igreja. Mas eu não estava muito afim, mas eu fui, né? Só por amizade? Por amizade e tal, vi que era muito cumprido a situação ali, mas e depois foi a primeira vez que eu fui. Depois eu voltei algumas vezes. O vínculo começou a aumentar, começou mais amizades e tal, daí comecei a ir namorar Valdete e aí foi indo, mas não larguei totalmente da minha vida que eu tinha, né? Entendi. Porque eu não era batizado ainda. Mas, Vaval, esse seu envolvimento com a igreja, ele começou a ficar mais sério com o tempo, né? Sim. Você começou a namorar uma moça da igreja. E de repente você começou a se ver assim, mais envolvido. Teve algum momento que você falou assim, puxa vida, eu estou indo nesse rumo aqui, será que é isso mesmo que eu quero? Teve um momento que, na década de 70 lá, que eu parei para pensar um pouco. E aí eu falei, ou é uma coisa ou outra, né? E eu escolhi esse lado. Entendi. Agora, Vaval, uma curiosidade que a gente tem é a seguinte, o que te fez sentir essa necessidade de escolher esse outro lado, esse lado da religião, esse lado da comunhão com Deus, se você não tinha falta de nada na vida? Exatamente isso, você não tinha falta de nada, mas faltava alguma coisa. Você não tinha falta de bens materiais, tudo que você queria, privilégios, respeito, mas chegou uma época aí que eu falei, vai virar o que isso daqui? Você está entendendo? Então eu falei, não, vou parar. Acho que esse aqui é o caminho certo. Vou parar de fumar, vou parar de beber e parei. Parou mas mesmo? Não era batizado Sim. Na igreja adventista, nada. Nossa, Vaval, você decidiu seguir um outro estilo de vida? Parei de um dia para o outro, do jeito que eu estou te falando, de um dia para o outro eu parei. Até foi no final de um carnaval, de 1970. Você começou eu saí a do clube, era 4h30 da manhã. Falei, acabou, não vou mais, não quero mais carnaval. Tinha mais um dia ainda. Não quero mais carnaval, não quero beber mais, não quero fumar mais. Puxa parei. Vida. Só que o cigarro eu parei de uma vez. Beber eu ainda demorei um pouquinho. Entendi. Porque ficar esse negócio de beber socialmente. Sim. Aí é que você
no beber socialmente que você não para de beber. Entendi. Mas no seu caso chegou uma hora que você parou de beber. Aí eu parei. Bonito isso, né? A gente vê uma pessoa tomar uma decisão, nem era batizado na igreja. E isso, Cleriane, é o seguinte, a gente nem sabia, mas é lógico que foi um toque do Espírito Santo. Claro. Eu nem pensava nisso e tal. Uhum. E para mim, quando eu tomei essa decisão de sair um pouco, eu tive muita dificuldade por causa do padre, que eu frequentava a igreja católica, eu era Você coroinha. nessa época ainda tinha vínculos com a igreja católica? Tinha sim. Tinha muito vínculo. Aliás, eu não saía de lá. Eu fui criado na Catedral de São Carlos. Entendi. Isso te dificultou, né? Dificultou muito. Tomar esse outro... Agora, e com relação à sua família, Vavá? Os seus pais começaram a perceber que você estava indo para a igreja, que você não estava mais tendo aquele mesmo estilo de vida aos finais de semana. Como que eles se posicionaram? Aí é o seguinte, eu lembro bem que minha irmã chegou um dia para mim e falou, minha irmã mais velha chegou e falou, olha, você está indo para a igreja, eles pregam a volta de Jesus, mas Jesus já voltou. Jesus já veio aqui, então isso é uma seita, não é bom ser para esse caminho e tal. Nossa, começou a encher a sua cabeça. E começou a encher. E meu pai me tirou muitos privilégios quando eu comecei a frequentar mais firme a igreja. Tipo o quê, vovó? Ele teve uma época que ele me deserdou, ele tirou meus carros, ele foi cortando muita coisa, porque meu pai tinha muito poder na cidade, punha a polícia para seguir, para me seguir, para ver se eu ia para a igreja, eu não ia onde que eu ia. Vavá! Então eu comecei a sentir essa dificuldade, porque a gente tinha tudo, né? Puxa vida. E você também respeitava muito seu pai, né? Sim, respeitava muito, sempre. Ou seja, você estava indo contra a vontade do seu pai diretamente da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos também, né? Totalmente. E aí eu fui caminhando. Um dia seu pai teve uma conversa séria com você, com relação a essa coisa de religião e tudo. Você se lembra o que ele disse nessa conversa? Olha, ele falou isso, que ele não queria e que eu ia ser deserdado da família e que não ficava bem, ele como deputado, eu frequentar não era religião, ele falou uma seita, assim, e foi difícil, né? Uhum. E ele falou, onde já se viu, você não vai trabalhar de sábado, isso não existe, a guarda é o domingo, você foi batizado na Igreja Aparecida de Babilônia, aqui em... Te fugiu a cidade? Sumiu a cidade, aqui na Aparecida. Uhum. Você foi batizado lá, não existe outro batismo e tal. E então foi pressionando dessa forma, né? E foi diferente, por exemplo, eu também já não saía mais, eu ficava em casa à noite e aí foi tendo muitas dificuldades para isso daí, né? Olha, Vavá, só um minutinho, a gente continua daqui a pouquinho essa conversa. Você percebe que os caminhos de Deus muitas vezes não são fáceis. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai continuar essa conversa com o Vavá e algumas perguntas ficam no ar, né? Será que ele se batizou? E aí, como que ficou o relacionamento dele com os pais? Será que ele disse logo em seguida? Será que ele se batizou escondido? Qual o fim dessa história? Quais os resultados? O que mudou na vida dele em seguida? É isso daí, daqui a pouquinho a gente desvenda um pouquinho mais dessa história. Até daqui a pouco. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz.
Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia dos desperdícios que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né? Sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua. Aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Vaval Donato, contando uma história tão bonita, essa experiência de ter feito parte de uma família abastada, rica, influente na cidade de São Carlos e contrariou fortemente a vontade do pai e a vontade da família de forma geral quando decidiu se batizar na Igreja Adventista. Vaval, como que foi essa coisa de você insistir, seu pai te ameaçando, conversando, dizendo fortemente contra essa sua decisão e você insistiu? Como foi seu batismo? Seguinte, meu pai ele viajava muito. Na realidade, quem criou a gente mesmo foi minha mãe, né? Então, nos intervalos que ele estava fora da cidade, aí eu ia tendo estudo com o vô da Valdete. Sábado, depois do almoço, a gente estudava e tal. Como eram esses estudos, Vaval? Só abrindo um parênteses. Era tranquilo. Tranquilo até demais, né? Dava um sono danado. E depois do almoço, e o seu Zé Favoreto já tinha uma certa idade, ele dava uns cochilos e tal, mas foi legal. E você continuava nos estudos? Eu continuava estudando e tal. Mas, e aí, continua assim. Depois, quando chegou, acho que em abril de 1970, não, em março de 1971, aí eu tomei a decisão de me batizar. Falei, vou me batizar. E hoje a gente vê os batismos, todos com festa, cantando, igual eu fiz para os meus filhos, tudo uma coisa que deve ser feita mesmo, que eu acho. Uma festa. Né? Uma festa. Mas no meu tempo não teve nada disso, porque com essa pressão do meu pai, da minha família, foi muito difícil. Para me batizar, eu me batizei num domingo, e para me batizar eu morava num sobrado, eu tive que jogar minha roupa por trás na garagem, para depois sair. Onde você vai? Ah, vou sair. Entendi. Desse jeito. Peguei minhas roupas e tal, e fui para a igreja, que já não tinha mais carros, porque meu pai tinha cortado Já tudo. Tinha cortado esse privilégio? Fui a pé à igreja e toquei, fui lá. Nossa, Vaval. Me batizei e... Voltou para casa, já contou logo para sua mãe? Não, eu fiquei meio com medo assim, eu não falei nada. Mas aí, para minha mãe, depois uns dias eu já falei com ela, falei, me batizei, não vou mais na igreja do Cônico Virgílio, e estou indo em outra igreja. Ah, mas e como é que você vai fazer de sábado? De sábado eu não vou trabalhar não, mas teu pai vai pegar você para trabalhar. Eu falei, mas eu não vou trabalhar. Nossa, Vaval. Aí ficou a ansiedade do primeiro sábado. Aí, graças a Deus, meu pai não veio no primeiro sábado, eu podia ir à igreja. Sempre naquela tensão, né? Sempre na tensão, sempre na tensão.
Vaval, quantos anos você tinha quando se batizou mesmo? 20? Não, 18. 18. 17 para 18. 17 para 18. Quando você tinha 20 anos, você teve que fazer uma cirurgia. Sim. Que cirurgia foi essa? Será que essa cirurgia teve alguma coisa a ver com essa tensão, com esse momento que você totalmente. Passou? Eu tive uma úlcera no duodeno e no estômago. E eu comecei a tratar com 20 anos. Eu fiquei 2 anos tratando, mas tudo consequência do nervoso que eu passei, que eu estava passando na época. Certo. Né? E aí chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais viver desse jeito, nesse regime e tal. Aí eu fui falar com um médico, o médico falou, você quer fazer uma cirurgia? Eu falei, quero. Aí eu fiz a cirurgia. Puxa vida, uma consequência física de uma decisão, de tão forte que foi essa decisão e decisiva para a sua vida. E eu não era nem casado ainda, eu solteiro, e que eu me batizei, eu estava solteiro, aí eu continuei e depois, só que quando eu peguei essas úlceras que eu tive, aí meu pai, sim, eu acho que sentiu que estava pegando muito pesado comigo. Ah, entendi. Aí ele foi conversar com o médico, mas falou, isso é distúrbio nervoso, consequência de alguma coisa e tal. Aí nós começamos a conversar mais. Entendi. Aí então, pelo exemplo, pela mudança de vida que eu tive, meu pai foi, não que ele aceitou, mas ele foi tendo mais paciência. Entendi, né? mais respeito também. Mais né? respeito, aí eu já sabia que de sábado, não, mas sexta-feira à noite ele queria. Ai, ai, ai. Sempre tinha que ficar administrando, sempre né? tinha que pegar uma coisa, né? Mas o que é interessante, Vaval, é que, a despeito de toda essa pressão, né, que você teve, e tomou ainda essa decisão corajosa em favor de Cristo, você acredita a sua conversão a um momento, 10 anos depois do seu batismo. O que aconteceu 10 anos depois? Aconteceu que foi um toque do Espírito Santo na minha vida que falei, precisa mudar, precisa participar. Nós precisamos começar a fazer alguma coisa para a volta de Jesus, né? Você começou a sentir essa Comecei necessidade de se envolver. Comecei a sentir dentro de me envolver nas coisas da igreja, né? E aí que eu me envolvi com o quarteto. Que quarteto, Vaval? Cantores do Rei. Temos aí há 27 anos já. E me envolvemos conhecendo pessoas que nos ensinou muito, nos ensina ainda, o Valdecir Lima, o Williams Costa Júnior, o Sonete, que convivemos muito. Como assim que te ajudaram? Como assim que essas pessoas te ajudaram? Porque nós começamos a conviver com essas pessoas, né? E o Grupo Sol, nos envolvemos juntos, e aí foi um negócio que... Aí você percebeu, faço parte dessa família mesmo, estou no caminho certo. Eu tenho que estar aqui, estou no caminho certo, não tem volta... E é trabalhar para a volta de Jesus. E tive, nesse todo o caminho, nós éramos sócios de uma destilaria de álcool, no fim acabamos perdemos muita coisa. Mas, muitas lições foram aprendidas, né? Muita coisa, mas a fé permanece. Em Jesus ainda está, que nos está levando. Que bom, né, Vaval, que você não confiou nas riquezas. E alimentou a sua fé. Se eu confiasse nas riquezas, eu estava mortinho hoje. Nossa, Vaval. Estava realmente perdido. Puxa vida. Mas eu aprendi a participar mais da igreja e valorizar mais as amizades, né? Certo. Você consegue se lembrar, Vaval, de algum momento em toda essa caminhada cristã, em algum momento em que você se sentiu assim mais perto de Deus, você se sentiu agradando mais a Deus e Deus mais pertinho de você? Eu senti isso no batismo do meu filho. É mesmo, Vaval? Quando eu vi ele se batizando, aí a gente viu que valeu a pena, né? É verdade. E ele é uma pessoa maravilhosa, né? Puxa muito vida, bom. Realmente é de dar orgulho. Foi criado viajando com o quarteto todo sábado. E hoje deu no que deu, ele é diretor aí da igreja também, é ancião, inclusive. Que legal. E a Amanda... Valeu a pena, né, Vaval? Valeu a pena. Fala para mim, Vaval, eu vou dizer assim a maior lição, mas se você consegue se lembrar de uma lição muito grande que você aprendeu nesse tempo de caminhada com Deus? Olha, teve muitas, viu? Fala umazinha só. Umas aí que marcou realmente é que...
É convivência com Deus. Às vezes é uma coisa mínima, mas que você ajoelha para fazer uma oração, e em seguida você já recebe a resposta de Deus. Entendi. Então... Isso tem que provar e ver, né, que funciona. Tem que provar e ver que funciona. Várias vezes, eu já lembro, meu Deus, o que eu vou fazer no dia de hoje? Porque eu estou precisando, parte financeira, estou precisando de umas coisas que eu preciso... Mas eu não acabei de levantar o joelho, já tinha a resposta, telefone tocando. Então é muita... todo dia eu tenho uma experiência muito boa com Você Deus. ora todos os dias? Todo dia. Que horas você ora, Vaval? 5h30 da manhã, e depois a gente faz o culto em casa, e eu saio para o trabalho e aí vai orando. Para, meio-dia, a hora que der, está trabalhando, está orando. E é assim que eu acho que tem que ser, porque senão assim você mesmo. não consegue. E na minha família ninguém é adventista até hoje. Temos que orar, né? Mas temos que orar, o exemplo já tem... Vaval, eu vou fazer para você agora umas perguntinhas, rápidas assim, com respostas rápidas também. O que vem à cabeça quando você ouve a palavra vida? Vida vem a vida eterna. É o que vem à cabeça. Dinheiro. Não tem valor. Pecado. Pecado é difícil. Só quem peca, que erra, que sabe o peso, que é a divisão que faz com Deus. Por isso que a gente pede para Deus tirar o peso das costas da gente, para a gente sentir aquela paz, não importa em que situação. Para a gente sentir aquela paz tranquila. Futuro. Futuro é trabalhar para a volta de Jesus, e futuro pertence a Deus, não é a nós. Um privilégio, Vaval. Privilégio é participar da família de Deus. Um pedido. Pedido que Deus continue a levar a mim, minha esposa e meus filhos na mesma direção de sempre, que é a volta de Jesus. Um medo. Medo é não alcançar a salvação, é ficar longe de Jesus. Uma grande verdade. Grande verdade. Grande verdade vou falar para você, a palavra de Deus, a Bíblia, a grande verdade, que é a única coisa que a gente tem que estar sempre apegado a ela. Envelhecer. Isso eu não penso nisso, não ligo para isso, não. Liberdade. Liberdade é você ter a paz com Deus. Essa é a grande liberdade. Fracasso. Fracasso. Fracasso é no meu caso, é não ter meus filhos perto na igreja, vamos dizer assim. E um verso da Bíblia, Vaval, que te acompanha para a gente Jeremias finalizar? 29, 11 e 12. Que diz? Que diz que o Senhor conhece os planos que tem para nós. É isso mesmo, Vaval. E que Ele sabe tudo, nós não precisamos nos Que preocupar. bom, Vaval, ter conversado com você. Que Obrigado. testemunho bonito. Você vê só, a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, hoje, felizes por ouvir essa história tão bonita, esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, um abraço muito grande, até o próximo programa.